Entrevista. Alunos da Escola José Bonifácio participarão de projeto cultural. Nos últimos anos, alunos da rede pública de Andradas estão participando de diversos projetos culturais. No passado, eles aprenderam a fotografar e a pensar o mundo de uma nova maneira. Agora será a vez dos alunos da Escola José Bonifácio participarem. Nós iremos conversar agora com Valéria Freitas e Larissa Freitas, da empresa Pomar Cultural de Poços de Caldas, responsável pelos projetos. Bom dia, Larissa. Bom dia, Sandro. Obrigada por nos receber mais um ano para falar do projeto Olhar Escolar. Bom dia, Valéria. Bom dia, ouvintes da Rádio Vinícola. Bom dia, Sandro. Bom dia, equipe. Seja bem-vinda, né? Sejam bem-vindas, né? Pode tirar a blusa, Larissa. Tá quente aqui dentro, né? A entrada tá quente. É, vocês vêm de Poços de Caldas, lá tá até nevando nos últimos dias, viu? Mais ou menos isso. Lá tá feio mesmo o negócio. Quase isso, viu? Quase isso. Na minha Zona Sul é mais frio ainda. Nossa, eu lá vi Latone também, velho. Eu fui lá segunda-feira, meu Deus do céu, à tarde tava muito frio. Muita neblina, né? Isso, né? Mas a gente não pode reclamar da chuva, não é? Ai, não, ainda bem, porque eu tô respirando bem melhor. Não, é verdade, a chuvinha chegou, graças a Deus, já deu uma ajudada, né, a acabar com aquele tempo seco, difícil de respirar. Verdade. Mas, gente, tá chegando o projeto Olhar Circular, mais uma vez, não é, feito aí pela Pomar Cultural, e eu queria, é uma parceria com a Prefeitura de Andradas, como que funciona para chegar ao ponto de ter o projeto? O projeto ele é aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio da ICASA, que é feito por meio de renúncia fiscal, e sim, nós temos a parceria, óbvio, da Secretaria de Educação, através da Elvira Ansani, e também da Secretaria de Cultura, através da Cassinha. E sim, nós temos a parceria deles, sem eles não seria possível realizar na Escola José Bonifácio, e temos a parceria da própria escola, através da Eliane Basso, né, que é a diretora da escola. Entendi. Agora, Larissa, como que vai funcionar esse projeto? Depois a gente vai falar um pouquinho dos projetos que já aconteceram no passado, claro. Mas me conta esse ano, 2018, o que vai acontecer? Bom, a gente fez em 2016 e 2017, né? A gente fez voltado para patrimônios culturais. Mas o que a gente percebeu durante todo esse processo é que o encontro que a gente tinha social era muito mais importante do que essa construção sobre o patrimônio, por exemplo, material. As pessoas têm muita consciência sobre a preservação dos patrimônios materiais, mesmo que não pareça tanto, mas as pessoas têm muito mais consciência de que é necessário se proteger o patrimônio material, e não se fala muito sobre a questão imaterial, né, que é a questão subjetiva mesmo de cada indivíduo. Então a gente percebeu que mais do que proteger qualquer prédio ou edificação, a gente tinha que proteger as pessoas, proteger o social e conversar com as pessoas sobre isso. Então a gente mudou o tema do projeto, agora o projeto se chama Olhar Circular, a arte como instrumento ético de reflexão. E essa questão de utilizar a arte, nesse caso as artes visuais, né, que a gente usa a fotografia e o cinema, é uma maneira de se fazer com que as pessoas ganhem autonomia nos seus discursos, né? Aqui a gente está sempre falando sobre questão de minorias, e como esse ano a gente vai trabalhar com a turma do EJA, né? São pessoas que não tiveram oportunidade de terminar o ensino fundamental e médio. E isso já faz parte de uma minoria, numa questão de minoria tanto econômica quanto intelectual e social. Então, a nossa questão é trabalhar com essas pessoas do EJA para que eles tenham autonomia de poder se posicionar no mundo de maneiras diferentes. Valéria, a Larissa falou em questão imaterial, patrimônio imaterial. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque essa expressão ela não é muito usada, muito divulgada e não é facilmente compreensível. O patrimônio imaterial é tudo aquilo que nós somos, na verdade, tudo que nós vivemos no dia a dia. A nossa cultura, os nossos hábitos, costumes, as nossas vivências. Isso é o nosso patrimônio pessoal imaterial. Então, tudo que se refere a aquela pessoa, aquele grupo, ela tem uma tradição, tem uma festa na família, que é uma reunião familiar, aquilo é um patrimônio imaterial.
tudo isso. Interessante. Aqui em Andradas, eu acho que vocês têm esse conhecimento. Existem alguns bairros aqui da zona rural, na noite de sexta-feira da Paixão. Do boi. Do boi. Do boi. Do boi, né? Sim. Eles saem, né? Eu fui lá, participei, meia-noite eu tava lá, né? E é muito interessante, eles saem, alguém sai fantasiado de boi, correndo atrás das pessoas. No ano retrasado, Sim. eles fotografaram, inclusive, os alunos das escolas. Os alunos, num projeto fotografou. Que legal. Foi É interessante. E para você não ser pego pelo boi, você tem que correr para a escadaria Da da igreja. Ali é o Sim. ponto que você tá seguro. É o pique. Exatamente, é o pique. É o pique. Né? Aí você para pensar, isso acontece há décadas, talvez em outros países do mundo há séculos, né? Porque Sim. depois foi chegando, né? Sim, Aqui sim. no Brasil. Então é bacana esse tanto tipo de essa- patrimônio imaterial. Tanto é, Sandro, que a gente inicia a nossa oficina pedindo. Primeiro é uma roda de conversa, né? Pra que as pessoas se apresentem, cada um né? se apresente para que a gente possa conhecer as pessoas que vão estar convivendo com a gente nesses próximos meses, porque esse projeto vai até o final do ano. Então, assim, a segunda coisa é que a gente pede que eles tragam de suas casas uma fotografia. Não necessariamente precisa ser impressa, mas se quiserem trazer impressa a fotografia, mas que que conte a história daquela fotografia. Se ele está, vamos supor, num parquinho, quando criança, se ele está ao lado do pai, ao lado da mãe. E esse é um momento importantíssimo do projeto, porque ali a gente realmente, né, lá pode conhecer as pessoas. A gente começa a conhecer pela questão do que é subjetivo, mas as pessoas falam sobre o afeto que elas têm com a imagem, né? Aquela fotografia não é uma fotografia, eles não falam da estética da fotografia, isso não é a nossa Se estou preocupação. bonito, Não, e se a fotografia é tipo a iluminação, e não tem nada disso. O olhar Sim. escolar, ele não se trata disso. A gente forma fotógrafos também, mas é a maneira como cada um se envolve. O que a gente tenta fazer é com que as pessoas tenham um espaço de fala, um espaço a por meio ocupar. das artes visuais. Agora, por mais que a gente converse racionalmente sobre um tema como esse, eu acho que A o que gente vem... chora toda vez. O que vem à mente é o sentimento. É muito, as pessoas choram. É só o sentimento. Na última roda que a gente fez com isso, assim, foi Finalizando lá em um Poça, choro, agora esse assim, semestre. coletivo, porque tava todo mundo muito tocado, porque as pessoas realmente estavam falando o que elas tinham de relação com aquela fotografia, com as pessoas daquela fotografia, com a lembrança, com a memória. Então, quando você mexe com uma coisa tão sensível quanto a memória, não tem como você ficar apático, né, aquilo. Então, eu acho que é por isso que é importante o projeto, para que a gente acesse um pouco da sensibilidade das pessoas através desse tipo de arte. Larissa está entusiasmada. Eu tô muito feliz. Fazer assim, eu também estou muito entusiasmada porque eu tô dando oficina esse ano, e então essa eu tô muito feliz, eu tô no vendo EJA muita coisa. também vai ser uma situação inédita, até porque são pessoas analfabetas ou né? semi-analfabetas e até a nossa forma de aplicar as técnicas da fotografia e esse bate-papo vai ter que ser de uma forma diferente e eu acho que vai trazer uma experiência muito enriquecedora para a gente, assim como acredito que para eles que vai ser uma questão inédita também, de nunca ter tocado numa máquina fotográfica. Isso é interessante. Para você, ouvinte da Rádio Vinícola, que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com Valéria Freitas e com a filhota Larissa Freitas, elas da empresa Pomar Cultural de Poços de Caldas, falando sobre o projeto Olhar Circular, que acontece aqui em Andradas desde 2016. Não é? As duas trabalham também, né, no Festival da Canção, sempre trazendo ali aquilo que elas têm de melhor para oferecer na questão de organização, de estrutura, junto com os irmãos França e toda a Icasa também, parceiro. Então, já são andradenses já, viu? Já. E a gente tem que Coração lembrar que o João nosso. Fábio continua como Esse nosso aqui- professor de fotografia, né? Que hoje só não veio aqui porque tá lá montando guarda-roupa, né, João Fábio? Na casa dele, é? mas tá Deixa assistindo o João a gente. O João Fábio é nosso amigo de muitos anos, né? Tô de vez em quando ali conversando com ele Sim. no WhatsApp, trocando ideias com ele, questionando ele. Olha, João Fábio, eu li você falando tal coisa, será que é isso mesmo? Aí o João Fábio responde com aquela educação que lhe é peculiar, não é verdade? Então eu acho que esse projeto ele está muito bem encaminhado pelos profissionais que estão tomando conta Que bom, a gente fica muito deles. feliz. Agora falando já de ser humano e ainda continuando um pouquinho nessa questão do ser enquanto si, né, enquanto pessoa,
falando do EJA, de pessoas analfabetas, eu sempre acho bom destacar que às vezes o conhecimento é uma coisa e a inteligência é outra. Com certeza. Uma pessoa pode ter várias graduações e de repente não ser muito inteligente ou não ser um bom ser humano. E uma outra pessoa pode ser analfabeta, mas ter uma inteligência tremenda, uma pessoa que veio para agregar e somar aqui nesse planeta. A inteligência emocional, a gente tá Não, falando. a gente fala também sobre a primeira aula que a gente... Porque assim, a aula é dividida em 2 partes, né? É eu e o João Fábio falando um pouco. Ele falando sobre fotografia, eu falando sobre cultura. E assim, eu faço sempre uma pergunta básica, que é o que é cultura. E muitas vezes as pessoas têm essa ideia de cultura intelectual, que é um livro, que é um museu, mas na verdade a noção de cultura é muito mais expandida do que isso, né? O que essas pessoas têm de cultura, a gente vai aprender com eles, porque eu não conheço a cultura do outro. Eu só vou aprender, eu acho que a gente só vai trocar experiência e vivência e sabedoria, assim. Então, o conhecimento, ele está em diversos níveis. Eu acho que é por isso que é importante dar voz para esses espaços e para essas pessoas, para que não haja um julgamento prévio de que essas pessoas não têm conhecimento, ou que elas não sabem alguma coisa, porque elas não tiveram oportunidade de aprender as matérias básicas de uma escola. Exatamente. Eu tinha um professor de sociologia, Reinaldo, ele falava, olha, não confunda, a cultura é uma soma de fatores, transmissão de costumes de uma geração para outra. Por exemplo, nesse sentido, uma tribo indígena tem uma cultura que ela vai transmitindo, e o cara que mora em Tóquio, né, e tem todo o faz uma tecnologia lá, ele tem a cultura dele. Então, assim, não se trata de uma pessoa que não tem conhecimento tecnológico não ter cultura. Tem cultura. Tem. Claro. Não existe cultura melhor ou pior, sabe? Tem algumas culturas diferenciadas e tudo, né, com mais avançadas, e pode até ser nesse sentido. Mas todos os povos têm suas culturas, né? Sim, e todos nós somos dotados de inteligência. Todos nós. Exatamente. Eu queria só, ou a Valéria ou a Larissa, voltando ao assunto da fotografia, qualquer pessoa pode aprender a fotografar? E uma outra, complementando aqui a essa pergunta, é o seguinte: eu tenho 10 mil fotos. Esse é o que eu tirei somente na época que eu morava nos Estados Unidos. E uma das fotos que eu fiz lá, por brincadeira, na Times Square, foi uma foto que eu fiz em cima de uma folha de uma planta. Aí me questionaram, falaram, mas que visão que é essa que você teve com relação... para tirar uma foto dessa? Eu falei, não, essa visão que eu tive foi uma joaninha olhando o Empire State. Ela falou, mas como assim uma joaninha? Aí eu tive que levar as pessoas que estavam julgando, né, no local que eu tirei, e falei, aqui, no momento que eu tirei essa foto, tinha uma joaninha em cima dessa folha. Então eu posicionei a minha câmera, eu queria ver o que essa joaninha estaria avistando, né? Qual a visão dela. Foi aonde eu tirei essa foto, e essa foto minha foi muito premiada lá. Então, eu acho muito interessante você falar isso, porque a gente sempre fala também que fotografar também é se colocar no lugar do outro, né? Exato. De outra pessoa, porque quando você coloca a sua fotografia, a gente faz as exposições, né? As pessoas vão estar vendo um ambiente, ou as pessoas, ou... qualquer coisa que os alunos fotografaram através do olhar dessa pessoa. Então você traz uma perspectiva diferente de vida. Então eu acho que é muito interessante quando você fala disso, da perspectiva de que como uma joaninha olharia. Assim. E eu acho que sim, qualquer pessoa pode fotografar. Exato, qualquer pessoa. Porque a fotografia é um retrato do que você está sentindo. Para mim, a fotografia tem muito mais a ver com sentimento do que com técnica. E é uma extensão de você. Aquilo que você quer colocar para fora. Tá aí muitos fotógrafos que estão revolucionando o mercado fotográfico, as artes visuais, com fotografias que você fala assim, nossa, o que é isso? Porque, na verdade, aquela pessoa colocou o sentimento dela, e muito mais o sentimento do que a técnica. Mas a técnica é importante também. Com certeza. Luz, que você veja luz, ângulo, claro, é óbvio, tudo isso eles também vão receber no projeto Olhar Circular, essas orientações. Mas esse não é o forte de uma fotografia. Então, nesse caso, o que vai ser ensinado é a parte técnica. Agora, a parte emocional que contribui também para que uma foto seja
ganhe essa dimensão. Na verdade, não vai ser ensinado. Nós vamos ter as duas coisas, porque nós temos a arte de a oficina de técnicas fotográficas e de cultura e contemporaneidade, que são rodas de conversa onde essas experiências são narradas, né? Contadas. As experiências individuais, e a partir de então eles vão fazer a sua fotografia. Vocês podem levar o Nelinho lá para contar essa da Joaninha. Eu achei interessante quando vocês começaram a falar. Apresentar essa foto lá pra ele. Eu achei interessante quando vocês tocaram no assunto que cada foto ela traz toda uma história, não somente um papel, uma figura registrada. E eu viajei aqui, de repente, eu resgatei em minha memória aqui uma foto que eu tirei com a minha avó na época. E eu vi você no teu braço, eu tinha uma Nossa Senhora, eu estava segurando uma Nossa Senhora, eu tinha 3 anos de idade. Então, assim, me veio aquela lembrança do dia em que foi tirado, das dificuldades que a minha avó passou, porque na época, eu tô com 45 anos, então eu com 3 anos, há 40 anos atrás, não tinha uma câmera digital, era aquelas fotos de binóculo ainda. Eu ainda tenho aquele binóculo. Agora é monóculo. Né? Então, eu tenho aquilo ainda. Então eu falei, caramba, eu tenho aquele binóculo, caramba, aquela foto, minha avó estava passando por isso, dificuldade, eu era muito pequenininho, morava em meu orfanato, e eu ainda não tinha aquele conhecimento de tanta dificuldade, mas hoje eu consigo, olhando naquela foto, fazer todo esse resgate. Tem né, um cara de uma que história. fala sobre isso, ele chama Didi Hilberman, e ele fala sobre a memória e a fotografia. Que quando você olha uma foto, você não tem a memória exatamente daquele momento assim, tipo, a construção daquele momento exatamente como foi, mas toda vez que você olha uma fotografia, você reacessa essa fotografia de uma maneira diferente. Então, você, sei lá, quando você era pequeno e você olhava essa foto, você não tinha essa percepção que você tem hoje. Exato. Então, quando você olha hoje, depois, 40 anos depois, você já tem, você fala, nossa, minha avó sofria e passava dificuldade, e tudo isso foi muito difícil. E ela acreditava em Nossa Senhora, e ela me colocou aqui. Hoje é um conhecimento que você tem muito Exatamente. diferente. E a gente está tentando explorar essas questões também, né, imagéticas, para a gente viver nesse mundo cheio de imagens. A gente vai fazer a exposição de uma maneira diferente. Ano passado a gente fez os painéis, né, os murais, e esse ano a gente vai fazer uma videoprojeção, uma projeção mapeada, é uma videoinstalação. Um amigo meu de faculdade, ele vai vir para cá trabalhar com a gente, fazer essa videoinstalação, e a gente faz numa câmera, a gente fecha um espaço como se fosse uma câmera fechada, e a gente faz projeções e combina com experiências sensoriais, e aí vai ter som. Então as pessoas vão ter essa... É uma novidade. Estamos aqui com a Poços de Caldas, inclusive, que a gente vai fazer essa videoinstalação. As pessoas têm a experiência fotográfica de cinema expandido e mesmo. Sensorial. Então vai ser uma coisa bem legal. E tem exibição de cinema também na praça. Eu ia falar isso. Cinema na praça, que nós vamos Começa esse mês já. Queremos levar os alunos do EJA Poços de Caldas para conhecerem o Moreira Salles, que lá é um espaço muito legal e poucas pessoas têm a oportunidade de irem lá. E é gratuito, né? Sim, tanto lá quanto de Poços, viu? Porque mesmo estando lá em Poços de Caldas, essa última escola mesmo que a gente... Acho que tinha uns 2 ou 3 alunos que tinham ido e o restante da turma não conhecia. Isso é uma questão no Brasil, né? As pessoas não conhecem aquilo que tem na sua própria cidade. Pode até ser um tema para um projeto futuro, né? Descobrindo a sua cidade. Sim, já, na verdade a gente já fez um projeto. O Olhar Escolar já teve esse olhar sobre a sua cidade. Para poder conhecer. Mas essa questão do Moreira Salles, eu acho que é pela questão do espaço mesmo. O espaço ele amedronta. O espaço do a pessoa não imagina que o Instituto Moreira Salles é gratuito, por exemplo. E ela também olha aquele espaço num bairro rico como o Jardim dos Estados e ela não sabe se ela pode entrar naquele lugar, se ela é convidada a entrar naquilo. Então as pessoas têm falta informação, né? A informação, ela resolve vários problemas, Mas às vezes, mesmo com a informação, Sandro... As pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha. É verdade. E ela não vai entrar ali. Ela não vai. Se ela não for convidada, se alguém não pegar na mão dela e falar... olha, pode entrar, porque aqui também é seu. Eu falo por mim também. Moro em Poços de Caldas faz mais de 30 anos. E o Instituto eu fui conhecer há um tempo atrás, mas é mais ou menos baseado no que você disse. Eu passava na porta, eu olhava e falava, nossa, que lindo, né? Mas nunca... quando eu fui conhecer o Instituto, foi por convite. Eu passando na porta, parei, olhei e falei, nossa, eu sou curioso, né? E a pessoa me convidou para que eu entrasse. Eu falei, mas quanto custa? Quanto tem que pagar? Tem que pagar. Exatamente. Né? E mesmo tendo a divulgação...
Aham. Mesmo tendo a divulgação de que é gratuito, às vezes a pessoa se sente amedrontada diante daquele prédio oponente. É lindo. O Instituto Lá em Moreira São Paulo, Salles é lindo, Instituto eu Moreira gosto. Salles, nós fomos lá recentemente, são 9 andares. Gente, é uma quem passa loucura. na porta não entra. Não entra. Aham. Você acha que é um Pessoa banco, simples, você acha que é humilde, qualquer coisa. não entra, assim, é um fala prédio assim, enorme. Por isso que é importante na escola, o aluno ir crescendo, já convivendo nesse tipo de espaço e se habituando, porque quando ele vai ficando adulto, ele se sente em casa nesses locais e nessas exposições. É isso mesmo. Se a criança não se habitua, ela não é ensinada a gostar desse tipo de entretenimento, né? Ela vai sempre achar que aquilo não é para ela, que aquilo é algo distante, é para os outros e etc. Agora, voltando um pouquinho, se você ouvinte da Rádio Vinícola se lembrou do monóculo, então é porque você já tem algumas primaveras a mais. Ou porque você foi na exposição do Olhar Circular ano Também, passado, é porque tinha também. É verdade. O Cássio lembra do monóculo? Não lembra? Não lembro, o Cássio não tinha nascido ainda. Recentemente, a Eu gente tenho vai até trazer a Andradas. Vocês lembram daquela fotografia Lambi Lambi? Lembro. Olha, eu O parece que não. Lambi-Lambi. Eu Que lembro. era feito em praça. O Lambi Lambi é uma máquina fotográfica que a pessoa enfiava a cabeça dentro de uma Aham. caixa e tirava. Sim, Isso eu já tinha muito vi. na Aparecida do Norte, Sim. né? Em Lá Poços do- tinhas ali na praça, Isso, aviãozinho. na Não, eu praça lembrei alta, agora, eu não sabia o no nome. aviãozinho. Uhum. É o Lambi Lambi, aquilo Aham. chama Lambi Lambi, porque Lambi Lambi, porque ele porque ela é revelada dentro daquela caixa Uhum. e para saber se já estava no ponto certo, qual era o lado bati que no tinha microfone, o gente. produto líquido para o lado certo para imprimir Sim, o papel, ele dá uma lambidinha, Ah. então ficou conhecido como Lambi Lambi. Lambi Entendi. Lambi. E a gente vai trazer o Lambi Lambi aqui. Isso vai ser muito Oficina. bacana. Isso Uma vai ser oficina muito para que as bacana. pessoas conheçam. E eu quero falar do Sim, cinema. quero ver o João porque- Fábio fotografando de lambi-lambi, viu? Eu também. É, eu quero ver o também. João Fábio. Vamos, Ah, eu vamos ver se também. você é bom mesmo, hein, João? A gente vai fazer a oficina de cinema, né? A gente vai fazer oficina não, a gente vai fazer exibições de cinema. A partir desse mês, a gente vai ter uma por mês, né? Vai ser agosto, setembro, outubro e novembro. Vão ser 4 exibições até o final do Convidar ano. todo mundo para ir na praça. Vai ser na praça, gente, é de graça. De graça. E a gente passa filme nacional para que todo mundo entenda a linguagem. E mesmo nacional, a gente coloca legenda para quem tem algum tipo de deficiência auditiva e queira acompanhar o E filme. queira acompanhar o filme. Larissa. E filme nacional é bom, a gente quer É falar. bom, vocês Existe vão gostar. preconceito. A gente passou narradores de Javé e Mas por que gostaram. vocês só exibem filme nacional? Gente, filme nacional é bom. É a nossa Os cultura. nossos A gente filmes tem muita estão ganhando produção. premiações internacionais. Passou o tempo da porno chanchada, né? Já Passou, ficou Passou, mais... nos anos 70. Aí a Embrafilme já que ficou muito fechou. estigmatizado A Embrafilme o filme já... brasileiro. Marca até por hoje. causa disso, Muita verdade. gente tem essa referência do cinema nacional, não é? Como algo ruim e pornográfico, como era, né, nesse tempo. No início não, em 1950 tinha um estúdio no ABC Paulista, se eu não estiver enganado, que era muito bom, em São Bernardo do Campo, e fazia vários filmes no começo. Depois foi se perdendo. É que teve um Nossa. problema, foi quando eu fui estudar para um concurso da Ancine, eu li sobre isso, que teve uma questão de política pública mesmo, e aí como eles abriram, fecharam esses estúdios assim menores e abriu a Embrafilme, né, que era tipo a que controlava e regulamentava todo o circuito de filmes nacionais. E a porno chanchada foi o cinema que bombou aqui. E é assim, que os outros países consumiam. Era tipo porno chanchada. Porque tinha outros filmes sendo E produzidos. muitos viraram tinha, sei lá, o globais Zé do depois, né? Caixão, que fazia as outras coisas. Eu penso que enquanto tiver gente do outro lado Consumindo, vai ter sim. coisa. não acaba. Não acaba mesmo. É verdade. Mas assim, pra coisa ruim não falta consumidor. Não Pra falta isso que eu coisa tô... boa, É. às vezes é preciso realmente educar Isso. a pessoa a se habituar. Eu falo, é fácil comer uma carne engordurada, não é? Mas de repente aquela saladinha, né, temperada com limão, já não é qualquer um. Por quê? Porque aquilo que faz mal parece que nos atrai mais. Aquilo que nos faz bem, nós parece que temos uma certa relutância, não é? Mas depois que a gente aprende a gostar,
tudo é mais fácil. E nós somos resistentes, não tem Sim. problema. Pode ter 5, Pode 6, xingar, 7, gente, a gente 10 passa- pessoas sentadas lá na praça. Fala, nossa, aí não deu ibope, vocês deviam ter passado. Não, da última vez a gente passou Narradores de Frozen. Javé e as pessoas gostaram bastante. Narradores de Javé é um filme foi de comédia. muito bom. A gente tá optando por comédias tranquilas, assim, que a gente consegue passar para todas as idades. Isso. E assim, o filme nacional é muito interessante, porque a maioria das produtoras, elas cedem os direitos para que a gente passe o filme Gratuitamente. gratuitamente. A gente não precisa pagar o ECAD, porque eles cedem esse Isso. direito, né? E tem muita coisa legal. A gente vai Tem. passar, por exemplo, um filme que chama Tapete Vermelho. Não sei se vocês já assistiram. Adoro. É muito bom. Adoro. Matheus É Nascimento. quase- Muito fala, bom. fala sobre o Mazzaropi. Mazzaropi, exatamente. A pessoa que Mazzaropi. tinha vontade Nossa, de conhecer, Mazzaropi. porque o pai falava sobre, né? Ele queria levar os filmes isso. dele ao cinema e já não Exato. estava mais passando É. o Já filme não do Mazzaropi. Então, Não, nós o Mazzaropi passa na cultura. Até hoje. Até É. hoje, de domingo. Eu tenho Mazzaropi, eu tenho gente, todos os Zé do filmes. Caixão, Zé do Caixão foi ótimo. Pelo amor de Deus. Ó, Valéria e Larissa, eu teria muito a perguntar, muito a conversar, muito a foi falar e ótimo. muito a ouvir, né? Nossa, dá vontade de continuar. Tenho várias coisas que já estão na minha cabeça Já aqui. acabou? Mas vai ter que dar uma pausa aqui. Daqui uns dias vocês voltam de novo com o João Voltaremos. Fábio. Aí, mas assim, vamos finalizar então, Vamos. por favor, Sim. falando sobre o dia que começa o projeto, não é? E quantas vezes por semana? Explica mais detalhadamente. Já está começando, as crianças vão receber visitas todos os dias, uma vez por semana? Como que é isso? Não são crianças. São adultos de São 16 adultos. a 78 anos. É do jovens, EJA. gente, é de São de 16 a 78 anos. Serão 60 pessoas, divididas em 2 turmas, lá na Escola José Bonifácio. terça-feira. Toda terça-feira até o final do ano. 7 horas da noite. Então, uma com vez as por aulas. semana. Uma vez por semana. Cada terça vocês chegam com uma brincadeira diferente. Com uma coisa nova, exatamente. Com uma novidade. E eles E às promovem. vezes a gente chega com alguma coisa lá, eles falam outra coisa, a aula aí a aula já vira outra coisa. E a gente não fez o que a gente E nós convidamos toda a população de Andrades para ir assistir. ao cinema. Quando a gente vai começar a divulgar E já. a rádio vai falar E também. quem Ótimo. quer Muito obrigada. participar do EJA, eu acho que ainda tem inscrição aberta ainda na escola. Na escola, participe. E tem outros cursos também lá que a escola está oferecendo, além de fotografia. Tem culinária, tem computação. que isso tudo é para motivar o aluno a Sempre o permanecer primeiro na horário é escola. com uma aula diferente, então É bem e legal. eles estão muito receptivos, eles querem muito receber os alunos lá e as pessoas que querem essa oportunidade de voltar a estudar. E eu queria agradecer a Icasa por patrocinar Ah, a gente sim. mais um ano e acreditar no nosso trabalho e ter Exatamente. gostado do nosso resultado. E a gente espera que a população também fique feliz com o nosso trabalho. Não, Exatamente. Muito legal. obrigada pela oportunidade. Estamos Sandra. todos Obrigada a todos felizes. vocês. A gente fica muito feliz, obrigada por nos Tá. receberem, de verdade. E vamos finalizar assim, então, gente. Vocês trouxeram o celularzinho, já colocaram na transmissão ao vivo de vocês. Que canal que tá Aí, ó, esse é o passando? Sandro. Que canal que tá passando essa? É do Olhar Circular. É do Olhar Circular. É no Tá no Instagram. Face? @. Ah, sim. Tá sim. Não, esse aqui tá no Olhar Circular. A gente tem Instagram, que é @Olhar Circular. Quem quiser pode seguir lá. A gente tem o Facebook, que é Projeto Olhar Circular. A gente tem nosso site, que é www.olharcircular.com.br. Lá tem agenda, tem tudo. A gente é super acessível. Então, se querem participar de uma aula, assistirem uma aula, que querem conhecer o projeto, Pode ir. mandem mensagem pra gente no Instagram, no Facebook ou por Quem site. quiser ouvir essa entrevista novamente ou até assistir, pode entrar na página. Pode do entrar na Facebook. página, pode. Então, procurem a gente e conversem com a gente se vocês estiverem interessados no projeto. Isso. Tá bom. Então, dá obrigada. um tchauzão pra quem tá em casa lá. Tchau. Oi, Tá bom? gente. Tá bom. Gente, obrigado. Obrigada, Muito nós que obrigada. A gente tá agradecemos. muito feliz. 11 horas e 42 minutos.